Olá pessoal, aqui no ICC, mais uma partida de 5 minutos contra o Rook Pawns dos Estados Unidos, peão do rei, uma Rui Lopes, A6, variante Morphe, cavalo F6 agora é o normal, seguido de Roque, isso mesmo, Roque? É que me deu um branco aqui, o Roque, depois C3. Variante aberta, D4, ok, tudo normal, D5, toma D5, a ideia então era atacar com o bispo e a dama o ponto D5, por isso que ele fez bispo E6, agora vem C3. Saída lá de cavalo B em D2. E depois bispo C2. Bispo C2. Está atacado aqui ele cravou. Ok, bispo C2. Cavalo B3 agora é o normal. Ideia de chegar com o cavalo na casa D4. Vou pedir explicação para esse bispo. Bispo... Talvez eu tenha bispo F5 agora, cravando o cavalo de E6. A4. Não. Vou fazer um cavalo D4, cavalo de B em D4. Vou tomar de peão, reforçando a defesa do peão de E5. Eu não conheço bem essas linhas, não. Não sei, ele vai ter um C5 daqui a pouco, batendo aqui na base dessa cadeia de peões. Talvez um D toma C5. Talvez um A4 agora. Vou fazer A4, questionando essa estrutura avançada de peões. Claro, se peão toma, ele está perdido. Bispo toma e cai a dama. Ameaça, peão toma peão. Se peão toma, cai a torre. Tem um golpe tático aqui. Bispo toma H7. Se rei toma, dama C2. Dama C... Ou melhor ainda, cavalo G5. Melhor ainda. Cavalo G5, cheque. Porque agora está caindo o bispo com cheque. E depois cai o cavalo. Esse golpe aí é mais ou menos normal nesse tipo de posição. Com o bispo solto em H5. Não tinha um cavalo em F6 defendendo o bispo de H5. Mas o material, estou com um peão de vantagem. Torre D1, saindo do ataque, colocando pressão no peão isolado, seguido provavelmente agora de um bispo E3, tá? Ele não pode tomar, evidente, cai a torre. Talvez um bispo C5 agora. Aí eu... Peão toma. Assim, vou fazer esse lance aqui primeiro. Não sei se é o melhor. Se peão toma, torre toma. Estou simplificando a posição para jogar um final. Dama G4. Não. Dama toma, dama... Vou fazer um dama F4. Não tô achando um plano convincente. Dama E4, ele vai dobrar as torres aqui, vai dobrar a peça pesada, defendendo o peão. Ok. Torre toma. Não tem nem cheque aqui em C1.
Estou com 2 peões de vantagem. Não estou jogando de maneira mais inspirada possível, não. A ideia de rei G2, tá? Rei F3. O que eu faço aqui? Não vou aceitar ele colocar o bispo em F6, por isso que eu não tomei peão. Eu sim, agora sim, eu quis centralizar a peça. Tá. Torre F3, claro. Meu bispo aqui está defendendo o peão de B2, não é isso? Meu bispo está olhando o ponto G7 também. Claro, não dá para entrar em F7, mas tem ideias aí de colocar a torre na 7ª fileira, pressionando G7. Opa, por exemplo, agora. Legal. Está defendido o peão de F2, está defendido o peão de B2. Tá, o problema é que se eu tomar, vou ter que tomar aqui. Bispo toma G7, ele faz rei G6, atacando a torre, que não pode sair da 7ª fileira, porque cai o bispo, que não pode sair da coluna F, porque cai o peão. Então deve ter coisa melhor aí para mim. Vamos lá, vamos desenvolver peça. Vamos colocar o rei mais próximo do centro. Ele está quase entrando aí numa rede de mate, hein? Ele está quase entrando aqui numa rede de mate. Por exemplo, se G4, vou fazer aqui G4, tirando a casa H5 de escape do rei. Se bispo cheque, eu teria que fazer agora um H4. Mesmo assim ainda não está fácil não, mas deve ter aí uma rede, por isso que ele fez esse lance. Mas ele está perto aí de levar um mate. Deixar a torre aqui pressionando o peão. E olhando também o bispo. Talvez a ameaça minha seja bispo G7, rei toma, cai. O problema é que esse peão de B4 dele está bem avançado. Mas não está no ar o bispo não. Eu tô vendo miragem. Tô vendo total miragem hoje aqui. Agora sim está atacado o bispo. Ô amigo, você não viu o bispo atacado? Caiu o bispo. Tá jogando ainda. Vamos continuar jogando. Vai cair o peão agora. Ele não tem nem cheque. Vamos forçar uma simplificação aqui com ideia de torre B6. Aí o jogo acabou mesmo. Não tem simplificação. O rei dele se move, meu peão dispara. Cheque e cai o peão. Ele não vai aceitar trocar. Cheque, cobre o cheque. O resto aqui tá bobo, né? Não tem mais sentido não. Qualquer coisa que ganha. Torre C7 para avançar o peão, não é isso? Ele está querendo ganhar no tempo. O tempo aí está equilibrado. Tá ruim para mim, tá ruim para ele. De novo aqui, se cheque eu vou sair, vou fazer aqui com a ideia de torre C7, tá? Torre C7 para avançar o peão. Ai, ai. Ele tá achando que tem... Não tá afogado não, amigo. Você tem casa de escape aqui pro rei. Você tem essa casa aqui, ó. Essa casa, tá? Mate. Legal, vamos analisar um pouquinho a partida, a gente retorna.
Ok, pessoal, retornando após alguma análise, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo toma E4. Essa é a variante aberta da Ruy Lopes. D4, B5, bispo B3, D5, D toma E5, tudo aí teórico. Repara, o D toma E5 expôs esse peão ao ataque do bispo, ao ataque da dama. Aí as negras defendem o peão. C3, com a ideia de manobrar o bispo nessa diagonal, colocar o bispo na diagonal. O cavalo vai vir a B2, depois vem a B3. De B3 ele olha, junto com o cavalo de F, olha a casa D4. A ideia principal aqui é o peão de C, está lá em C7, está bem atrasado no desenvolvimento. Então imagina um cavalo aqui, cavalo toma, peão toma. A ideia é tentar fazer com que esse peão, junto com uma torre, impeçam a chegada do peão à casa C5. Esse peão fica atrasado no jogo. A ideia básica dessa abertura é essa. Cavalo C5, cavalo B em D2, já podia ter feito bispo C2 também, cavalo B em D2, bispo G4, agora meu cavalo não defende mais o peão, está ameaçando o cavalo toma, por isso torre A1, né, para defender o peão que está atacado pelo cavalo. Então, torre A1, bispo E7, bispo de C em E2, tirando o bispo do ataque do cavalo, colocando o bispo na diagonal, tem temas de sacrifício aqui em H7, recolocando o cavalo, melhorando a posição do cavalo da dama, que está na casa D2, via B3, D4. Dama D7, cavalo B3, cavalo E6, H3 pedindo explicação para o bispo H5. A gente está muito acostumado com esse cavalo do rei estar aqui na casa F6. Na casa F6 ele defende o bispo de H5, não é isso? Porém aqui, nessa situação, esse bispo não está defendido. Uma ideia de golpe tático é bispo toma, e quando o rei tiver feito o roque, o rei toma, cavalo G5 atacando o rei e a dama ataca conforme mostra a seta verde, o bispo em H5. Eu me confundi um pouquinho imaginando o outro plano, com a dama C2 atacando o bispo que estava aqui em C5. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Cavalo B D4, cavalo de C toma D4, peão toma D4, C5. D toma C5, bispo toma C5. Ele está com o peão isolado, tá? O peão da dama está isolado, vai ser alvo de ataque. A4, quis fazer esse lance para questionar essa estrutura avançada e defeituosa de peões. Não é exatamente defeituosa, mas está avançada e a ideia é isolar um peão. A toma B5, B toma A toma B5, e aí ficaria um peãozinho isolado aqui para ser atacado pelas peças brancas. Roque, e aqui está. Aí o que eu imaginei de imediato foi bispo toma H7, com rei toma H7, dama C2, cheque ao rei, atacando o bispo. Eu não vi, na minha cabeça, esse cavalo está em F6. Eu não vi que o cavalo defendia o bispo, mas por sorte tinha. Após bispo toma H7, rei toma H7, cavalo G5. O tema aqui, se o cavalo só pode defender um desses dois bispos. Em F6 defende o bispo de H5. Em E6 defende o bispo de C5. Então, cavalo G5, cheque, cavalo toma cavalo, dama toma bispo, cheque, o rei move, recupera a peça, peão de vantagem. As brancas têm um peão de vantagem nessa posição. Bispo B4 atacando a torre, um lance meio inócuo, porque agora eu recoloco a torre pressionando o peão isolado. D4, bispo E3, evidente peão não toma, porque torre toma dama, não é isso? D3, A toma B5, A toma B5, simplificando um pouquinho a posição, troquei as torres. A máquina aqui sugere dama G3, com a ideia de, olha só, uma ameaça oculta, hein? Bem bacana. Bispo H6, juntamente com a dama, ameaçando mate 1. A ameaça é fazer bispo H6, ameaçando mate 1, bispo toma F8, torre toma D3. Legal, então dama em G3, tá olhando junto com a torre o peão, e está olhando junto com o bispo o ponto G7. Dama G3 é a sugestão da máquina, excelente lance. Eu fiz dama F4, estava meio sem plano aí, atacando o bispo, que se move, agora a dama ataca a torre e ataca o peão. Evidentemente o correto para ele seria torre D8, torre D2, vantagem das brancas. Ele já errou, fez torre C8, e aí cai o segundo peão, vantagem decisiva para as brancas. A partida seguiu, mas a partir daqui não tem muito o que comentar. Foi uma questão de técnica simples para converter a vantagem. Pessoal, obrigado, valeu.